Que bom estarmos com vocês com a lição de número 7, tratando agora de um tema extremamente importante, liderança servidora. Esse é o tema desenvolvido pelo apóstolo Pedro nos seus livros, que nos ajudam bastante. Por quê? Porque o cristianismo, ele sempre trabalhou com liderança, não podia ser diferente. Primeiro os diáconos, foram instituídos em Atos 6, depois anciãos locais, pastores, e assim a igreja foi se desenvolvendo. Isso foi muito importante. Então há uma necessidade que a igreja tem naquela época, tinha naquela época e tem hoje, de uma liderança comprometida, de uma liderança servidora, né? Então a igreja precisa disso. E eu fiz algumas anotações num segundo bloco. O primeiro bloco da nossa lição é a necessidade de uma liderança servidora. O segundo bloco, que começa agora, nós temos algumas orientações para líderes servidores tirados da palavra de Deus, mais especialmente da epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5. A primeira mensagem de Pedro é liderar para servir e não para ser servido. Ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, para ganhar dinheiro, mas com o desejo de servir. Isto resume como deve ser um líder servidor. Deve viver para servir e não para ser servido. Segundo ponto que destacamos desta semana e da lição é liderar mais pelo exemplo, envolvendo a todos no trabalho. Não é? Ele diz assim, no verso 3, 1 Pedro 5,3, não hajam como dominadores do que lhes forem confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ou seja, aquele tipo, eu mando e você obedece, apenas isso. Não. Eles devem procurar envolver as pessoas e eles mesmos serem exemplos dos liderados. Não é? O líder não cobra um comportamento dos outros cuja prática já não faça parte da sua própria vida. Não é? O John Maxwell, um famoso palestrante que tive o prazer de ouvir outro dia numa palestra, num grande evento de liderança, ele tem algumas frases lapidares. Uma delas é esta aqui, um pequeno texto. Se você é um líder, a verdadeira medida do seu sucesso não é fazer com que as pessoas trabalhem, não é conseguir que as pessoas trabalhem duro, é conseguir que as pessoas trabalhem arduamente juntas. Ou seja, um líder sempre produz unidade. Ele lidera pelo exemplo e procura envolver a todos no trabalho. Um terceiro ponto é liderar com humildade. Pedro disse no capítulo 5, verso 6, 1 Pedro 5, 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que os exalte no tempo devido. O líder não é prepotente, não é autoritário. Ele tem autoridade, alguns confundem. Autoridade com autoritarismo. A autoridade se conquista, autoritarismo se impõe. Não é? Em quarto lugar, ele também fala de liderar, e nesse contexto podemos puxar um pouquinho, sem ansiedade. No mesmo capítulo 5, ele fala dos líderes, dos pastores, de como um líder deve se comportar, no verso 7 ele tem aquele famoso texto que diz, lancem sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ansiedade pode estar presente na vida de qualquer pessoa, mas na vida de um líder, ela pode ser desastrosa. Não é? No texto que nós lemos, o convite é claro. Em todas as coisas e situações, mesmo como líderes, lancem sobre Jesus a vossa ansiedade. Ele é um especialista nisso. Chegamos então ao quinto lugar, o quinto conselho de Pedro para líderes, para aqueles que querem exercer uma liderança eficaz e servidora. E ele os lembra de que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Ele diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Esse é um verso muito conhecido, mas deveria ser aplicado para todos os cristãos, e aqui nesse caso especificamente para líderes, que não devem desconhecer a força do inimigo, a estratégia do inimigo, a maldade do inimigo, levando-os a serem derrotados na vida espiritual e, por conseguinte, na sua própria liderança. Cada líder deve ter uma vida de comunhão com Deus, alicerçada na graça de Deus, na palavra de Deus, para que essa influência diabólica não venha a derrubá-los. O apóstolo usa
no seu conselho, a palavra grega sobriedade, não é? Era usada no grego clássico essa palavra, muitas vezes para se referir à abstenção de bebidas alcoólicas, embriagantes, né? No Novo Testamento, o termo é bastante usado no sentido metafórico de sobriedade e equilíbrio intelectuais e espirituais. E ele usa a expressão vigiar, que indica uma autodisciplina espiritual para não ser presa fácil do inimigo. E, finalmente, então, você poderia terminar perguntando aos seus alunos, estamos nós exercendo uma liderança servidora? Não importa se temos um cargo na igreja ou não, mas todos nós, em maior ou menor grau, estamos exercendo uma influência. E liderar é influenciar. Influência em casa, na escola, na família, na rua, onde estivermos. Estamos nós sendo líderes cristãos de fato? Para a gente pensar, para a gente meditar e para a gente voltar e reestudar os conselhos de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Um abraço para você. Semana que vem, estamos aqui de volta.